Bom dia, professor. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. É, esse aqui é o vídeo da minha explicação da prova, né? Bom, a gente começa aqui pela função principal, né? Onde a gente tem um printf com teste de palavra palíndroma. Logo em seguida, a declaração de uma variável booleana chamada de teste palavra, que recebe uma função, que no caso é a função epalíndrome. Essa função ela requer um vetor de texto, e no caso a gente insere como texto a nossa palavra palíndroma, que é anilina. Na função epalíndrome, ela recebe a variável, o nosso vetor de texto, a anilina, e retorna uma outra função. Função essa que é uma função recursiva, que é a função verificar palíndrome, e ela recebe o nosso vetor de texto, o conteúdo do nosso vetor de texto, e também ela precisa de um outro parâmetro, que é esse strlen, que indica o tamanho, a quantidade de caracteres que tem na nossa string, no nosso vetor de texto. Nosso vetor de char, perdão. E aí agora a gente vai para essa função verifica palíndrome, que ela recebe, como eu já falei, né? Ela recebe o nosso vetor de texto e recebe também a quantidade de caracteres, que no caso a anilina são 7 caracteres, e esse valor é um valor inteiro. E aí é dado aqui por ele na função verificar palíndrome. E aí a gente tem uma condição, né? Caso o n seja igual a 1, caso o n seja menor ou igual a 1, ele vai retornar verdadeiro. Caso contrário, ele vai retornar o valor de... vai retornar uma operação lógica. Ele vai tornar verdadeiro ou falso dependendo do que acontecer aqui dentro desse turn, né? No caso, se o valor do texto do vetor texto na posição 0 foi igual ao valor do texto na posição n-1, né, que vai ser a última posição do nosso vetor de texto, do nosso vetor texto, e ele vai chamar novamente a função verificar palíndrome, só que agora com algumas modificações. O, o nosso vetor de texto ele vai começar a contar a partir da segunda letra da nossa palavra, ou seja, ao invés de ele começar pelo A de anilina, ele vai começar com N. Então, nossa palavra, ao invés de ser anilina, vai virar nilina. É mais fácil explicar aqui. Bom, aqui a gente tem o nosso primeiro momento, né? Aqui é o início da nossa função, quando ela foi chamada. A gente tem aqui o verifica palíndrome, o nosso vetor de texto e a quantidade de caracteres que ele possui, que é 7. Sendo que os parâmetros são o nosso vetor de texto, né, que é a anilina, tá aqui bem separadinho as letras. E a quantidade de caracteres que a gente possui, né, que são 7 caracteres. E aí, no vetor texto, na posição 0, que é A, foi igual à posição 7 menos 1, que também é A, essa parte está verdadeira, e ele vai chamar a função verifica palíndrome novamente, que aí vai verificar a partir, e aí o nosso topo, que tava nessa linha aqui, vai passar para essa linha. Aí agora a gente vai entrar com o vetor possuindo 6 caracteres. No caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres.
e o n vai se tornar a posição 0 do nosso vetor de texto. E aí a gente vai fazer a mesma comparação. Se o vetor n do nosso vetor texto, que está na posição 0, foi igual ao vetor a posição 5 menos 1, que no caso vai ser que é a posição 4 desse mesmo vetor, que no caso vai ser igual, né? Vai ser o n minúsculo aqui e o n minúsculo aqui, tanto a posição 0 quanto a posição 4, e ele chama novamente a função verifica palíndrome, que aí que agora vai caminhar mais uma unidade do texto, do nosso vetor de texto, ou seja, agora ao invés de ele começar por n do Nilina, ele vai começar por i. E é o nosso topo que estava aqui, passa para cá. E aqui a gente tem novamente a função verifica palíndrome com o nosso vetor de texto, e agora o nosso n valendo 3, né? Aqui ele valia 5, eu não tinha explicado, eu não tinha citado, peço perdão. Aqui ele estava valendo 5 e aqui ele vai passar a valer 3, porque aqui você vai sempre subtraindo de 2 em 2, né? Você vai sempre subtraindo 2 unidades do n. E aí a gente tem aqui a mesma condição. Se o texto na posição 0, que agora vai ser ocupado pelo i, foi igual à posição do texto na posição 2, que no caso aqui vai ser 0, né? O i vai ser 0, o L vai estar na posição 1 do vetor texto e o i vai estar na posição 2. Então essa afirmativa aqui também é verdadeira. E aí ele chama novamente a função verificar palíndrome, só que agora como o nosso n aqui é 3, agora ele vai... Aqui fica 3, né? Normal. E ele vai agora vai subtrair e vai colocar, e vai voltar, e vai se tornar 1. O n vai ficar igual a 1. Então a gente tem aqui o nosso char de texto, o nosso topo passa para cá. Só que agora a gente tem isso aqui. O nosso vetor de texto agora é só Lina, L-I-N-A, e o nosso n vale 1. Se a gente voltar no código aqui, a gente percebe que na função, né, quando o n for igual a 1, ele vai retornar verdadeiro. Então, o que vai acontecer? Todas essas segundas condições aqui, elas precisavam ser verificadas. E aí, no caso, aqui foi retornado verdadeiro. Então, toda essa parte aqui, ela vai se tornar verdadeira. E vai acontecer, e como essas duas condições aqui são verdadeiras, vai tornar verdadeiro para essa posição aqui, né? O nosso topo estava aqui, ele retornou verdadeiro. E agora ele vai descendo, vai finalizando essas funções, né? Essa função recursiva que foi aberta tantas vezes. Aí ele vai descer daqui, né? Aqui retornou as duas são verdadeiras. Então agora ele vai descer para cá. Também vai se tornar verdadeiro, porque essa função aqui verifica palíndrome texto com texto mais 1 e o n5 menos 2, que é essa aqui, foi tornado verdadeiro. Então a gente coloca aqui verdadeiro. E nessa aqui também retornamos verdadeiro. Nosso topo desce mais uma casa. E aqui a gente tem também verdadeiro. Ok, então a primeira vez que a gente chamou a função verificar palíndrome, essa condição aqui já tinha sido satisfeita, né? Que o primeiro termo do nosso vetor de texto era A,
é igual ao nosso a sexta posição, né? A última posição do nosso vetor de texto, que também é A. E a gente tem nossa segunda condição também considerada verdadeira. Então agora a gente vai retornar essas duas condições aqui foram retornadas como verdadeiro. E agora a gente vai voltar para a função epalíndrome. Nessa função, ela esperava um retorno, né, da função verifica palíndrome. E agora ela tem esse retorno. Ela deve retornar verdadeiro. E, ok, a variável booleana. E agora a gente volta para a função principal, para a função main. E a variável booleana teste palavra agora tem tem um valor lógico verdadeiro. E ela vai entrar em uma situação condicional. Vai entrar num if. Se o teste palavra for, se a variável teste palavra for verdadeira, vai ter que escrever na tela que a palavra é palíndroma. Caso contrário, caso não seja verdadeiro, caso o teste palavra seja falso, deve retornar a palavra não é palíndroma. Como todos os processos que a gente fez aqui retornaram verdadeiro, então o que se espera é que a palavra retornada seja palíndroma. E é isso mesmo, a palavra é palíndroma. Caso a gente altere, por exemplo, colocar analina, e a gente copiar e rodar, ele vai executar, desculpa o barulho alto, peço perdão. No caso, como a palavra agora é analina, esse processo foi considerado como falso aqui, né? Nessa terceira parte aqui, ó. Aqui. Ele entrou no primeiro momento da função, verificou essa parte e foi ele entrou nessa primeira parte aqui. Aí a função foi verificar o palíndromo, foi chamada uma segunda vez. Entrou aqui para fazer a comparação do n. Chamou mais uma vez e ela entrou aqui uma terceira vez na função verifica palíndrome. Só que aqui, ó, na posição 0, aqui não é mais i, e sim a. Porque agora a nossa palavra não é anilina, é analina. Então, isso vai fazer com que isso aqui seja falso, com que essa afirmativa aqui seja falsa. Deixa eu alterar aqui para poder ficar correto. Pronto, agora está correto. Então, a gente vai ter que essa primeira condição aqui é falsa. Então, ela vai, creio eu, que ela nem vai entrar nessa última parte aqui do verifica palíndrome. Não, no caso, ela vai entrar e vai retornar verdadeiro. Só que como aqui a gente tem que aqui é verdadeiro, que essa parte true. Com essa parte aqui, o retorno dessa função aqui foi verdadeiro. Ok, correto. Mas aqui a gente tem que isso aqui não está correto. Isso aqui não a posição, o i que está na posição 0 do texto não é igual ao a que está na posição 3 menos 1, que está na posição 2. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Então, como as duas condicionais que a gente tinha aqui precisavam ser verdadeiras para retornar verdadeiro, agora vai retornar falso. Então, aqui retorna falso. E aqui embaixo também retorna falso.
porque vai acontecer a mesma coisa. A gente tem um que é verdade, aqui a gente tem um que é verdadeiro, uma condição verdadeira, e aqui uma falsa, então vai tornar falso. Aqui a gente tem uma condição verdadeira e aqui uma das condições foi verdadeiro e a outra foi falso, então vai retornar falso. Então, aqui é, a primeira vez que a gente chamou a função verifica palíndrome, ela vai retornar falso para a função palíndrome, que vai retornar falso para o teste palavra. O teste palavra agora vai valer falso. Se teste palavra for verdadeiro, ele deveria escrever na tela a palavra palíndromo. Só que não só que teste palavra não é verdadeiro, teste palavra é falso. Então, caso contrário, tem que imprimir na tela a palavra não é palíndroma. E foi isso que foi impresso. Bom, essa foi a minha prova. E é isso. Obrigado pela atenção.